casa aí, e vocês vão se tornar mágico por um dia, tá? É uma experiência, mas na verdade parece uma mágica. Então, vamos ver se a gente consegue fazer. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o magnetismo, tá? Então, estávamos falando sobre eletricidade, né? 2 capítulos falando sobre eletricidade. O último capítulo do módulo 3 falava sobre eletricidade e o primeiro capítulo do módulo 4 também falava um pouquinho sobre energia elétrica. Bom dia, né? professor. Oi, bom dia. Aí hoje nós vamos dar continuidade, então, ao módulo 4, que é o capítulo 11, e que ele fala sobre magnetismo, que eu tenho para mim que todo mundo já tenha ouvido falar, né? O magnetismo, ele tem o poder de atrair determinados objetos, tá? Objetos que sejam objetos de metal, que seja composto por um metal. E aí a gente vai ver que esse material a gente pode encontrar na natureza, tá? Existem substâncias que é chamada de magnetita, essa substância, que ela é encontrada na natureza e ela tem o poder de atrair objetos metálicos, tá? Então, nós vamos começar hoje lá na página 244. E nós vamos observar uma foto que tem aí na página 244, ó. Essa primeira foto da página 244 já mostra uma magnetita, tá? A magnetita, ela é um ímã natural, ou seja, ela é encontrada dessa forma na natureza, tá? No seu estado bruto. Aqui está uma pedra, né, uma rocha de magnetita no seu estado bruto. E aí, como ela tem o poder de atrair objetos metálicos, a gente consegue observar essa imagem aí, ó. Uma rocha de magnetita atraindo aí vários clipses. Aqui eu tenho um clipe Professora, só. você está compartilhando a tela? Não. Por quê? Tá aparecendo alguma coisa aí para vocês? Não, que você botou coisa da página lá no chat, aí você tava explicando coisa que tá no livro, eu achei que você tava compartilhando. Só que eu tava procurando aqui e não Não. tava achando. Aí, ó, eu tenho aqui, ó, um imã, né? Um imãzinho daqueles quadros metálicos, e tem um clipe, ó. E aí a gente consegue também ter esse poder de atração pelo ímã, tá? Só que esse ímã aqui, ele não está no estado bruto, igual está esse aí. Esse aqui, ele foi trabalhado, né, numa fábrica, numa indústria, para poder ficar assim, achatadinho, ó, e colocarem ele num enfeitezinho bonitinho para grudar na geladeira, naqueles quadros de foto. Esse aqui é daqueles quadros de foto, tá? Tem esses negócios aqui E aí também. ele tem esse poder de atração, tá? Bom, o que a gente vai aprender, então, com relação a essa parte de magnetismo e de ímãs naturais, né? A gente tem os ímãs que são considerados ímãs naturais, que são encontrados na natureza, e também possuímos ímãs artificiais, tá? E aí eles vão ser fabricados. O que a gente tem de importante nessa página 244? Ele começa falando que essa magnetita em estado bruto aí, né, ela não foi trabalhada, então ela foi retirada da natureza, por isso ela está dessa forma. Quando esse ímã ele recebe um certo tratamento, podendo ser assim, ou do jeito que está aí na foto, em forma de barrinha,
Esse aqui está em forma de barrinha. Eu tenho um outro aqui também, ele é em forma de barrinha. Esse aqui é um imã de geladeira que eu tenho. É em forma de barrinha. Cada extremidade dessa barrinha, nós chamamos essas extremidades de polos, tá? Então, o ímã, ele tem dois polos diferentes. Ele tem o polo norte e o polo sul, tá? E aí, a gente trabalha com a capacidade dele atrair objetos ou então dele se repelir. Quando os polos, é mais ou menos parecido com os polos das pilhas e das baterias que a gente falou lá na eletricidade. Quando os polos, eles são polos iguais, eles vão se repelir. Quando os polos forem polos diferentes, polo norte com polo sul, eles vão se atrair, eles vão colar, tá? Então, por exemplo, aqui no meu, ó. Aqui eu tenho ímãs, ó, com polos diferentes. É porque se a gente tivesse na sala, eu iria emprestar a vocês os dois ímãs, mas vocês podem tentar fazer isso com qualquer ímã que vocês tiverem na geladeira de vocês. E tentarem, ó, encostar. Vocês vão perceber que eles recebem uma movimentação aqui, ó. Tá vendo? É porque aqui não tem como vocês sentirem, virtualmente não tem como vocês sentirem, mas há uma atração aqui, ó. Ele puxa, tá? Quando isso acontece, é porque a gente tem ímãs de polos diferentes. Quando a gente tem ímãs de polos iguais, norte com norte ou sul com sul, eles vão se separar, eles não vão receber essa atração. Essa atração que os ímãs possuem é dado pelo campo magnético da Terra. A própria Terra tem um campo magnético relacionado a ela, que está ligado também à gravidade, tá? Então, vamos lá. Ó. No iniciozinho aí da página 244, ele fala assim como ocorreu com fenômenos elétricos, os primeiros estudos e observações sobre o magnetismo surgiram há muito tempo. Percebeu-se que um minério de ferro, que ficou conhecido como magnetita, era capaz de atrair outros metais, que é o que está na foto. A relação entre esse minério e o âmbar foi inevitável. Lembra que lá no capítulo que a gente iniciou sobre eletricidade, a gente viu um âmbar que também tinha capacidade de armazenar impressões, ó, de seres. Deixa eu ver aqui qual é a página, para ver se vocês lembram. É no módulo 3. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse aqui era o âmbar. E aí a gente viu que ele também tinha uma certa atração com determinados objetos. Tá? Então, ele faz uma comparação com o estudo da eletricidade que a gente estava vendo com esse estudo que a gente vai conhecer agora, que é o magnetismo. Então, a diferença entre o âmbar necessitava ser atritado por atrair pequenos corpos, enquanto a magnetita possui naturalmente a capacidade de atrair alguns metais. E aí ele coloca uma situação para a gente observar. Se a gente tiver um ímã e uma borracha e um clipe, né? A gente tem a borracha, o clipe e um ímã, igual está mostrando aí na figura. Se o ímã ele for aproximado ao clipe e à borracha, qual material que vocês acham que o clipe ele vai atrair? A borracha, o ímãzinho aqui, ele vai atrair a borracha ou o clipe? Nessa primeira situação aí.
professora, eu acho que é o Clips. O Clips, né? Por quê? Porque o ímã, ele só tem a capacidade de atrair, ó, objetos metálicos, que são feitos de algum tipo de metal. Se o objeto ele for feito de outro material, como é a borracha, ó, não atrai, ó. Se eu soltar a borracha, ela cai. Agora, o clipe, não. O clipe, eu não preciso nem ficar segurando ele. Se eu pegar alguma coisa de plástico também, ó, também não dá certo. Ele cai. Tá vendo? Porque não é uma característica do ímã atrair objetos de plástico, de borracha, tá? E sim, sempre algo de metal. Se eu colocar aqui, ó, tem uma faca. Se eu colocar o ímã na faca, ó, é um material de metal também, então também ele fica fixado na faca, tá? Então, essa é a característica dele, atrair sempre materiais de metal, feitos de metal. Aí a gente tem uma segunda situação, ó, ímãs sendo aproximados por extremidades iguais. Então, eu tenho aí um polo, vamos nomear ele como sendo polo norte, né? Os dois sendo polo norte. Então, tá, a parte cinza com a parte cinza. Partes iguais, polos iguais, eles não vão se atrair, eles vão se repelir, tá? Então, por isso que está mostrando aí que alguma coisa de estranho está acontecendo. Agora, quando a gente tem ímãs sendo aproximados por extremidades diferentes, polo norte com polo sul, ó, igual é aqui no meu, eles se atraem, ó. Aqui eu tenho dois ímãs. Só que provavelmente, né, por eles terem se atraídos, eu tenho um ímã aqui que está fazendo o papel do polo norte e um ímã que está fazendo o papel do polo sul, tá? Senão, isso aqui não seria possível, não iria grudar dessa maneira. Se os dois fossem no mesmo polo. Aí ele coloca duas perguntas para a gente, ó, que a gente já acabou de responder, né? Vitória respondeu. Qual dos objetos provavelmente seria atraído pelo ímã na situação A? O clípse, né? A gente comprovou isso. O clípse, a borracha não. E o que ocorreria na situação B e C? Na B, como eles estão com o mesmo polo, os ímãs iriam se repelir. E na C, como eles estão com polos diferentes, eles se atraem, tá? Igual o meu aqui. Professor, Oi. como eles conseguem, tipo, pegar esse minério aqui e deixar desse tamanhozinho aí, pra você botar no coisa? Então, ele é trabalhado. Toda rocha, quando é encontrada na natureza, né, ela é encontrada de forma bruta. Vocês estudaram um pouquinho isso no sexto ano, não sei se vocês lembram. Por exemplo, um diamante, né, ele não é encontrado daquela maneira que é colocado em joias, né, no anel, num brinco. Ele não é encontrado na natureza assim. Ele é encontrado de forma bruta. Aí, o que ele precisa, o que precisa fazer com ele? Geralmente, eles trabalham aquela rocha, eles dão um certo polimento na rocha e também quebram uma parte da rocha, né? Diminuem. Eles aproveitam um pedaço, né? Para poder utilizar várias vezes. Então, para se fazer esse aqui, ou esse aqui que é uma barrinha, isso aqui foi trabalhado. Então, foi levado até uma indústria, até uma fábrica, para poder tirar um pedaço daquela ali natural, né? Diminuíram, então pegaram um pedacinho e trabalharam ela aqui. Lixaram ele até obter, né, esse formato aqui. Mesma Professor, coisa acontece com todas as outras rochas. Oi. mas, tipo, não precisa usar, tipo, um martelo, alguma coisa assim pra quebrar?
Pode usar. Então, mas, tipo, aí não é meio que, tipo, a pedra, se minera ele, não é meio que ficar, tipo, magnetizando o martelo? Sim, também pode Então, como acontecer eles de conseguem, magnetizar. então, como eles conseguem Igual usar sem aqui. ficar coisa? Aqui eu encostei sem querer ele na faca, logo ele teve a atração e grudou na faca. Por isso que eu mostrei logo a faca a vocês. Eu não ia mostrar a faca logo agora, não. Mas eu acabei mostrando porque eu coloquei ele bem pertinho e aí ele foi, encaminhou e puxou para a faca. Mas o que, que acontece? Pode ser com algum instrumento assim, né? Ou então alguma máquina que diminua esse tamanho dele, tá? Que quebre, mas aí sem ter um metal, né? Se for um martelo, realmente o martelo ele vai grudar, você vai ter que fazer uma certa força para poder desgrudar ele e tentar quebrar novamente. Mas é possível, tá? Porque a gente consegue, ele é atraído, mas a gente consegue puxar ele daqui, né? Então, a gente consegue diminuir o tamanho dele. E aí, depois que diminuir o tamanho, ele vai ser trabalhado para ficar do formato que você quiser, tá? Tem uns também, aqueles que são utilizados em propaganda de farmácia, que às vezes tem um númerozinho da farmácia, ele é igual uma folhazinha, já viram? Ele é bem fininho. Ele não é assim, mais grossinho. Ele tem uma espessura igual uma folha. Eles colam ali naquele cartãozinho da farmácia para a gente colar na geladeira. Ali ele já recebeu um trabalho diferente, né? Ele foi transformado em folha, igual uma folhazinha. Você compra até em papelaria a folha imantada, tá? Então, existe o natural, que é esse da primeira foto, e existe o artificial, que eles vão fazer um processo de imantação, que a gente chama de folha imantada. Eles vão fazer o processo de imantação, que aí é um processo artificial. Tá? Então, nesses dois casos aqui, são ímãs naturais, mas a gente vai ver também que existem ímãs artificiais, que pode ocorrer esse processo de imantação. Bom, aí ele fala exatamente aí embaixo, ó, sobre isso, debaixo dessas duas perguntinhas que a gente acabou de responder. Os ímãs são materiais com propriedades magnéticas, por isso têm a capacidade de atrair com maior intensidade corpos como ferro, níquel, cobalto, isso tudo são materiais, né, metálicos, em sua composição, além de atrair ou repelir outros ímãs. A força que um ímã exerce sobre um corpo metálico, ou que dois ímãs exercem entre si, tanto de atração quanto de repulsão, é chamado de força magnética. Os ímãs formados naturalmente, como a magnetita, são chamados de ímãs naturais. Já os ímãs artificiais são fabricados quando alguns metais, em geral, os que são atraídos mais intensamente por ímãs, passam pelo processo de imantação, para adquirir propriedades magnéticas permanentes. E aí é que eu vou fazer a experiência agora para vocês entenderem como que funciona um ímã artificial, tá? Esse aqui é um ímã natural, porque ele consegue atrair vários objetos metálicos. Só que a gente pode ter um objeto, por exemplo, uma faca, que não é um ímã, né? Se eu tentar pegar aqui, ó, e ele já tá até imantando. Ah, meu Deus. Espera aí. Ó, vou usar essa parte aqui. Encostou tanto ali no ímã que já tá ficando imantado, ó. Se eu largar o clips, ele cai, né? Porque essa faca não é um ímã, tá? Aí, o que o livro pede para a gente fazer como experiência, para a gente comprovar como que é feito um ímã artificial. O ímã artificial, a gente vai usar um processo de imantação. A gente vai imantar um material para que ele vire um ímã. Ele não é um ímã,
mas ele vai virar um ímã. Então, essa faca aqui não é um ímã, ela é um objeto de metal, né? Aqui a gente tem um cabo de plástico e aqui a gente tem a parte de metal. Não é um ímã aqui, ela não atrai materiais metálicos. Porém, eu vou fazer uma mágica e vou deixar essa faca aqui como se fosse um ímã, tá? Primeiro eu não vou mostrar a vocês o que eu vou fazer. Depois eu vou mostrar. Espera aí. E depois vocês tentem fazer em casa para enganar aí alguém aí de casa. Olha, conseguem ver? A faca não é um ímã, porém, ela se tornou um ímã, tá? Eu imantei a faca, ou seja, pelo processo de imantação, essa faca se tornou um ímã artificial. Agora eu vou mostrar como que eu fiz para vocês fazerem em casa aí, se tornarem mágicos por um dia e enganar alguém aí em casa, tá? Bom, vocês vão pegar, no livro ensina a fazer com uma colher, tá? Só que como a minha colher, os meus talheres são todos assim, com cabinho de plástico, aí ficaria um pouquinho mais complicado da gente fazer com a parte de cima da colher. Aí eu peguei a faca, porque isso aqui corresponde como se fosse o cabinho da colher também. Tem bastante área de metal, tá? Aí eu peguei um ímã e fiquei passando na faca, ó. Você passa a faca algumas vezes, uns 15 segundos, a faca no ímã, tá? E depois você aproxima algum objeto de metal. Essa faca, ela ficou imantada. Ok? E aí ela funciona como se fosse um ímã artificial. Você provocou um processo de magnetismo nessa faca que até então ela não tinha. Certo? Então, com qualquer ímã de geladeira, qualquer pedacinho de ímã aí que vocês tenham na geladeira, se vocês pegarem algum objeto de metal, vocês vão conseguir transformar esse objeto de metal em um ímã, tá? E aí vão conseguir fazer isso. Esse ímã aqui, ele tá tão forte, porque ele é maiorzinho do que o outro, que por ele ter encostado aqui na faca algumas vezes, ele já começou a imantar, não precisei nem esfregar, eu esfreguei para vocês verem como que é o processo. Mas só dele ficar ali perto e encostado na faca, ele já recebeu essa imantação, e aí, sem querer, toda hora ele estava pegando o clipe aqui. Sem eu esfregar o ímã na faca, tá? Porque ele é um pouquinho maior, aí fica mais fácil. Quanto maior, né, mais magnetismo vai passar para o objeto que vocês escolherem aí. Então, é isso que está pedindo para fazer aí, ó. Imantar um corpo significa transferir a ele características magnéticas, ou seja, magnetizá-lo. Existem alguns processos simples de imantação, como deixar um pedaço de ferro não magnetizado próximo a um ímã durante certo tempo. Nesse caso, a interação entre os dois materiais faz que o pedaço de ferro também passe a atrair outros metais. Outro processo simples de imantação consiste em atrair um ímã em um objeto metálico, esfregando a mesma face do ímã do objeto, sempre no mesmo sentido, como mostram as setas na ilustração ao lado. Aí ele pergunta, ó, o que acontecerá se a colher da ilustração ao lado for aproximada a um clípse metálico? A gente acabou de ver, né? O clípse, ele vai ser atraído, né,
pelo objeto metálico, no caso aqui pela faca, mas no caso aí do exemplo, pela colher, tá? Bom, e aí ele mostra através de algumas situações aí como que esse ímã ele consegue ser atraído ou então como ele consegue não se atrair, né? Se repelir. Então, a gente tem, ó, polos magnéticos opostos, diferentes, norte com sul, esse ímã vai se atrair. Sul com norte, também esse ímã vai se atrair. Do outro lado, norte com norte, ó, vai se repelir, as setinhas estão para fora. Sul com sul também vão se repelir. Então, a gente tem sempre que observar os polos dos ímãs. Se eles estiverem iguais, eles vão se repelir. Se eles estiverem diferentes, eles vão se atrair. Tá? Professora, Dessa maneira. Oi. o meu não deu certo. Não. Me mostra o ímã. Tem como você abrir a câmera? Para eu ver o tamanho do ímã? Ah, eu peguei um, aí não funcionou, eu peguei o outro. E não funcionou também. Não é possível. Professora, você tá falando que é pra pegar um imã e uma faca e ficar coisa? E ficar, tipo, Isso. esfregando no troço? É. Professora, eu não posso pegar nenhum desses agora. Que, tipo, a Não, faca tá na cozinha. não tem O problema. imã eu ia ter que pegar na geladeira. E eu não sei onde tem um clipe em casa. A gente não Tá, usa não tem clipe aqui. problema. No final de semana, Professora, tentem fazer. O seu é mais ou menos assim, igual a esse? Desse modelinho? Que é o do imã de geladeira? É, Ana Luísa? O seu é assim? Não é possível. Responde a professora. Eu testei com vários tipos de imã aqui na minha casa. Todos deram certo. Como que você não conseguiu fazer? Professora, vai Professora, que o seu imã é pode raro ser- de conseguir. Não, o meu pode não é ser raro, porque eu não. não peguei eu não peguei um clipe, porque eu não cheguei, eu peguei aquele negócio que bota na parede. Bota na parede? O que Prego? bota na parede? É, Prego? que usa. Isso. Prego. Ah. Não funciona. Ah, tá. Então, olha só. Não tem enferrujado não, Neuza, o prego? Pode estar pesado. Pode estar pesado. Ah lá, de Júlia deu certo, ó. Júlia tá falando que deu certo. O prego, Professora, mas eu não tô achando nada de ferro aqui em casa. Nada. eu não sei que tipo de prego também você pegou, né? O tamanho do prego. Porque se for também muito grande, vai ficar muito pesado. Aí, Professora, e se o prego tiver enferrujado? não tem problema, mesmo enferrujado, Professora? ele é de Sujeira não metal. atrapalha não? A sujeira não atrapalha não? Não atrapalha, não. Olha só a foto que a gente viu. Deixa eu ver aqui. Qual foi a página? Espera aí. A gente já viu sobre isso no efeito magnético. Espera aí. Tinha um monte de coisa enferrujada, quer ver? Aqui, ó. Na página 209, a gente viu lá, quando a gente estava estudando eletricidade, o efeito magnético. Aqui, ele está num ferro velho, né? O guindaste tem um ímã grandão, gigante, e ele está num ferro velho recolhendo vários materiais de metal, ó. Aqui tem coisa que está enferrujada, não está 100% novinho, não. E o ímã pega tudo, tá? Então, não é só quando o metal está novo, não. Pode estar enferrujado que ele vai ser atraído também, sem problema nenhum. Com um grampo de cabelo, Bia, que você fez? Bia fez com outro objeto. Porque ele funciona assim. Eu fiz com esse, eu fiz com outro que eu tenho ali na geladeira, que é um bonequinho. Ah, o do grampeador também dá certo. Eu tenho um aqui. Vamos tentar? Espera aí, deixa eu ver aqui.
Se eu tenho. Ah, não tenho. Não tem, tá vazio. O do grampo não vai ter como eu fazer. Que o grampeador tá vazio aqui. Mas o grampo também vai dar certo, porque é um tamanho Professora, razoável. Oi, Nicolas. funciona a costura aqui? Professora? Essa ponta aqui da gilete? Vai atrair sim, só que você não vai conseguir que ele fique pendurado assim. Opa! Que ele fique pendurado, né? Porque aí é um objeto muito pesado. O clips é o ideal, porque ele é leve, então ele fica penduradinho. Ó. Olha quanto tempo, eu nem passei o imã agora aqui. Olha quanto tempo eu já passei o imã e a faca continua imantada. Tá vendo? Ela leva um tempo. Professora, eu não tenho nada leve assim aqui em casa. Só depois que ela vai perder esse efeito, né? Vai passar um tempo, aí ela vai perder esse efeito. Mas olha quando já tem um tempinho que a gente fez e ela continua agarrando. Ela ainda está imantada. Tá? Tentem fazer aí depois com mais calma que vocês vão conseguir. Eu fiz com vários imãs diferentes. Ontem eu fiz com um outro sem ser esse aqui, aí hoje eu fiz com esse aqui, e hoje minha filha, antes da aula de vocês, ela me emprestou esse aqui também. Aí eu fiz com esse. Esse aqui eu não tinha feito na aula de ontem da 82, não. Eu fiz com um outro menorzinho do que esse aqui. E funcionou, então vocês vão conseguir fazer também. Façam com calma aí, passa bastante, uns 15 segundos, e tentem pegar um objeto que, né, o peso e o tamanho seja compatível com o objeto que vocês imantaram. Se for a colher, se for a faca, aí vocês vão perceber, tá? Bom, aí ele coloca mais duas perguntas para a gente pensar, ó. Professora, isso não tá funcionando. Ah, eu não acredito, gente. É sério, agora eu peguei aquele negocinho do grampeador. Não acredito. Não tá indo. Eu não acredito nisso. Você tá fazendo com o quê? Com a faca? É. Meu Deus! A faca ainda é mais fácil que a colher. Porque a faca, ela é bem retinha. E eu testei com os dois ímãs. Não é possível. Não é possível. Dois ímãs, os dois eram errados. Aham. Eu tive que fazer aquele negócio de farmácia, não deu certo, não. Pão de farmácia. Aquele meio chato. Não. Professora, a caneta fica muito pesado para usar, né? Caneta. Mas a caneta é de plástico, você não vai conseguir. Não, mas a ponta não é de quem mesmo? Ah, mas aí, deixa eu ver aqui, peraí. Não, a ponta não tem não, ó. Não atrai não, porque tem muita coisa de plástico aqui perto, ó. Professora, eu não sei o que procurar aqui para mim conseguir fazer, porque eu não sei onde tem esses troços aqui, no meu quarto também tem. Ó, vou dar uma outra dica, é que eu também não tenho por aqui. Uma moeda. A moeda vai dar certo. Vocês passam o imã aqui na faca e tentem pegar a moeda com a faca. A moeda também vai grudar aqui, vai dar certo. Mas, professora, se um negocinho pequenininho, como que a moeda eu vou conseguir? Gente, eu não acredito. O único que eu não testei foi esse imã de farmácia, esse fininho, da folhinha. Esse eu não testei, mas eu vou testar e na próxima aula eu falo para vocês se eu conseguir fazer, eu mostro a vocês. Esse eu não testei, não. Eu testei só com esses de barrinha, com esse de bolinha, mas acredito que dê para fazer também com esse da farmácia, porque também é o mesmo processo. Vocês devem estar fazendo alguma coisa errada aí, que não está conseguindo. Mas eu vou tentar fazer aquele fininho, que é igual uma folhazinha, né? Para ver se dá certo. Bom, na 245, ó, ele coloca duas perguntas para a gente pensar, ó.
É possível imantar um objeto deixando somente com um polo, norte ou sul? E por quê? Professor, Pelas você não dá pra imagens fazer com aqui. moeda, né? Com a moeda dá. Vou testar aqui, ó, ver se dá. Moeda de 5 centavos, dá? Pra fazer? Dá, é de metal, qualquer uma serve. Aqui pela figura, ó, a gente consegue perceber que a gente tem que ter dois polos para que a gente consiga ter um ímã que funcione, que atraia alguma coisa, tá? Se ele for com um polo só, aí isso não acontece, não tem como, tá? Então, a gente tem que ter o polo norte com o polo sul para poder atrair esse ímã. Depois ele coloca outra pergunta, ó. O que ocorre se um dos ímãs da ilustração acima for quebrado exatamente ao meio? Esse aqui eu não consigo quebrar nenhum dos dois, mas vamos imaginar, eles estão colados aqui, né? Se a gente pegasse esse aqui, que é tipo uma barrinha, que é mais fácil da gente identificar, se a gente conseguisse quebrar ele ao meio, ele continuaria com os dois polos ou com um polo só? O que vocês acham? Se a gente quebrasse ele no meio, se a gente dividisse ele no meio. Qual a pergunta, professora? Se eu pegasse essa barrinha aqui, ó, e quebrasse ela no meio, tá? Fizesse dois pedacinhos de ímã. Esse ímã, ele ia continuar com os dois polos, com o polo norte e com o polo sul? Eu acho que sim. Sim, né? Então, nós vamos ver isso. Professora, tem que esfregar o troço na faca, o ímã? O ímã Pra na poder faca. pegar? Não, mas tem que ficar esfregando? Tem que ficar passando assim, ó. Ah, tá, porque eu não esfreguei há muito tempo. Uns Porque- 15 segundos, mais ou menos, assim, tá? E sempre no mesmo lugar, de cima para baixo, na mesma posição, no mesmo lugar. Não adianta você passar aqui e depois passar para baixo. Tem sempre que tentar pegar um local só da faca e ficar passando de cima para baixo, sempre na mesma posição. Feito isso por uns 15 segundos, você vai conseguir, ó. Professora, eu consegui. Conseguiu? Viu? Aham. Eu estava fazendo alguma coisa aí de diferente. Tá? Então, vocês já podem fazer uma trollagem aí com o pessoal de casa. A Amanda pode fazer com a sua irmã vai gostar, não vai entender nada. Tá? Então, vocês podem fazer com alguém aí, que eles vão ficar... Mas aí, vocês, quando vocês passarem a faca no ímã, vocês passam escondido, para ninguém ver, né? E aí, depois, vocês mostrem só essa etapa aqui, a faca com o clips, ou com a moeda, com o que vocês tiverem aí. Que aí a pessoa vai olhar assim, vai entender, ué, o que está acontecendo aí? Não vai entender nada, porque não sabe que você passou a faca no ímã, aí depois vocês contam o processo que vocês fizeram, tá? Mas, a princípio, não fala nada, não, para ver se a pessoa descobre o que aconteceu. Na página 246, ó, mostra exatamente isso, ele pegando uma barrinha de ímã e quebrando, tá? A gente pode quebrar em várias partes, quantas partes a gente quiser, e toda vez que a gente quebrar um pedacinho, esse ímã, ele vai ter sempre os dois polos. O norte... professora, eu tô conseguindo não. Não tá conseguindo? Eu botei até aqui, botei cronômetro aqui uns 15 segundos, não foi? Então, você está fazendo alguma coisa errada, igual a Ana Luísa. Porque a Ana Luísa agora Professora, vê conseguiu. se é problema nessa faca aqui. Cadê? Não, é igual a minha, parecida com a minha. Não, é essa mesmo. Deixa eu ver o seu imã agora. Deixa eu ver o imã. Esse aqui, filho. É o único que eu achei mesmo.
Ah, então, tá bom esse. Aí, é até grande. Dá, você vai conseguir fazer. Vai Pô, tentando aí. professora, eu tô esperando esfregando, não acontece nada. Não, você vai conseguir fazer. O imã é grande. O meu que é pequenininho, esse aqui é pequenininho. Eu consegui fazer com esse. Ah lá, o de Amanda também é uma bolinha parecida com a minha, só que a minha é um pouquinho maior, a dela é menor. Esses de bolinha, eles são bem fortes. Eu percebi que ele tem mais magnetita do que os menores, porque eu nem Professora, cheguei a colocar, esfregar ele na faca e ele mantou sozinho. Esse aqui é bem potente. Eu vou guardar até ele professora, para as próximas aulas, porque ele é bem legal. professora, o meu imã é assim, ó. Isso, é igual esse meu. É a mesma bolinha do meu, ó. Também funciona. Esse aí você vai conseguir também direitinho. É igualzinho a esse aqui meu. Só que o seu é um abridorzinho de lata e o meu é uma bolinha para prender foto. Mas é igualzinho, a parte de dentro é igualzinho, você vai conseguir fazer. Pode tentar aí que vai dar certo. Tá? Então, ó, Professora, o meu não tava indo porque tinha plástico. tinha alguma coisa de plástico perto? Não tinha um plástico no imã porque é para aqueles quadros. Ah, sim. Aí não. Professora, Aí na não. ponta que o troço tem que ficar? Depende. O meu fica na ponta, mas fica. Ó, Pô, professora, meu braço é doente de tanto esfregar, o troço ainda não foi. o meu Aqui, fica na ponta, mas fica embaixo também, ó. aqui, Ó, professora. Professora, bota aqui, ó. ó. É. Então, você vai procurar, depois de terminar a aula, você vai procurar um objeto mais leve que a moeda, se você não está conseguindo com a moeda. Deixa eu pensar aqui. Clips, você falou que não tem, né? Deixa eu pensar alguma coisa que você possa pegar. Um alfinete, tem alfinete na sua casa? Um alfinete também vai funcionar. Eu acho que tem. Então, depois Professora, tenta, isso daqui, vê se vai. Professora, tenta fazer com alfinete. Professora, isso daqui. Que é isso? Parafusinho. Eu acho que vai ficar pesado também. Pô, professora, tá mais parafuso. Mas é pesado. Para a ponta da faca é pesado. Tem que ser alguma coisa. Você vê, o clips, ele é grande, né? Mas ele é leve, ele é bem levezinho. Então, ele consegue pegar bem. Eu acho que esse parafuso aí. professora, Oi. eu não consegui fazer, não. Você tentou pegar o quê? Com clips? Eu passei o clips. E não deu certo? Não, eu não Não é, consegui. não é possível, gente. Ai, meu Deus, tô com vontade de entrar na tela aí para ir na casa de vocês. Chegar aí do outro lado. Não é possível. O seu é igual ao meu. Não é possível. Professora, vê se tá bom isso daqui. Bom, vamos combinar uma coisa. Quando a gente voltar, se a gente voltar esse ano, Tá bom? não sei se a gente volta esse ano. Professora. Tá, tenta fazer. Acho que sim. Vamos combinar uma coisa, vamos fazer uma aula, um replay dessa aula, tá? Quando a gente estiver junto de novo. Porque não é possível, todo mundo tem que conseguir fazer isso, gente. Essa experiência é muito fácil. Tá? Então, quem não conseguiu, me lembra, se eu esquecer, professora, aquela experiência maluca que a senhora passou de magnetismo, vamos fazer de novo? Aí eu seleciono alguns materiais aqui que eu tenho em casa para a gente levar para a escola para poder fazer. Se a gente conseguir fazer esse ano, muito bem. Se não conseguir, ano que vem, como essa matéria também é uma matéria de química e física, ano que vem vocês me lembrem para a gente
retomar as aulas com essa experiência, para todo mundo aprender a fazer, porque não tem mistério nenhum. É bem fácil. Todo mundo vai ter que conseguir fazer, tá? Aí vocês me lembrem. Bom, vamos lá, então. Aí agora ele fez uma outra experiência, só que essa experiência que está na página 246... Professora, começou a grudar e parou. Nem levantou da mesa. Mas já grudou, então você esfregou... Não, tipo, ele ficou... Eu dei uns 2 tapão, aí ele começou a levantar, depois ele caiu. Professora, o meu não funcionou. Não O funcionou meu também também? aconteceu isso, mas Professora. foi, pelo menos. Então, mas aí, provavelmente, vocês montaram por pouco tempo. Esse objeto aí dá. Vamos lá. Cadê? Coloca no meio. A faca aí no meio dessa... É uma agulha, isso aí? No meio ela não pega, não? Deixa eu ver. Porque aí distribui o peso. Também não? Não, professora, foi não. Quando a gente coloca no meio, quando é um objeto assim, bem comprido, se a gente colocar na ponta, dependendo, né, do objeto, não vai conseguir atrair. Olha só, quanto tempo eu já fiz o meu e a minha faca ainda continua imantada. Aí, Professora, Professor, o meu caiu. Professora, eu não posso você deixar tem assim, que não. colocar no meio. Professora, eu não posso deixar assim, não. Cadê? Não tô vendo. Ah! Pô, mais fácil. Aqui, até mais gruda ali na fácil, ponta. né? Mas aí não vale, né? Ah, que isso, professora? Gostei da sua opção. Ai, meu Deus do céu. Professora, Boa. Professora, eu tô esfregando de lado. Se eu esfregar reto, será que vai? Esfrega reto, então. Já tava até Professora, agora eu esfregando aqui, mas consegui. não foi direito. Oi, Vitória. Agora eu consegui. Conseguiu? Então, vocês estão fazendo algum processo aí que não tá... Cadê? Não estou conseguindo ver, não. Levanta mais um pouquinho. Sua câmera tá... Ah, sim. Olha lá. Vitória Por conseguiu. causa da luz. Agora eu vi. Isso aí, olha lá. Viu? Tem que ter paciência. Vocês estão fazendo alguma coisa aí errada e que está saindo aí alguma coisa, alguma falha está acontecendo. Ô, professora, a faca tem que antes... esquentar? Não precisa não, Nicolas. Pô, que a faca aqui tá quentona e eu trouxe no gruda. Porque como você está utilizando o movimento de atração, né, ficar arrastando um objeto no outro, acaba esquentando. Mas não necessariamente tem que esquentar, não precisa nem ficar esse tempo todo. Alguma coisa você está fazendo aí que... Não é porque, tipo, a mesa aqui onde eu tô é de madeira. E tem um pano aqui por cima. Será que é por causa disso? Não. O meu também tem um pano por cima. A minha mesa é de vidro. O meu tem um pano por cima. Mas, ó, o clipe estava no pano. Só de eu encostar, ele vem. E eu já fiz um tempão. Ô, professora, antes não deu certo. Eu tinha tentado com essa faquinha aqui de manteiga, assim. Mas também dá certo, gente. Porque é o mesmo material, dá certo também. Alguma coisa também você fez que não... Eu não consegui com Professora, essa faquinha aqui, só quando eu troquei. Professora, eu trouxe ainda não. Então, olha só, Nicolas, você vai fazer o seguinte. Quando terminar a aula, você vai lavar essa faca, ou então vai pegar outra e vai fazer o processo de novo. Porque ontem, na turma de ontem, eu fiz uma vez, mas eu fiz com um outro imã. Eu não fiz com esse imã aqui. Eu fiz com um igual a esse aqui, de barrinha, de geladeira, mas era menorzinho ainda o imã. Aí teve uma hora que eu fiz pela terceira vez, eu acho, para mostrar ao aluno de novo, que ele tinha entrado depois na aula, eu não consegui.
Quando eu peguei uma outra faca, porque eu acho que ela já estava muito, eu já tinha arrastado muito, aconteceu alguma coisa que deu errado. Aí, o que eu fiz? Eu peguei uma outra faca e fiz o processo de novo. Aí, funcionou. Então, ou vocês lavem essa faca, passem aquela parte da esponja verde na faca de novo, para tirar bastante essa imantação que vocês fizeram aí, que deu errado. E façam de novo. Seca a faca, lava, seca e faz de novo. Se não, pega uma outra faca, tenta com uma outra faca, igual a Vitória fez, tentou com uma outra faca. Ó, a Amanda fez com a agulha. Falou que com a agulha foi, porque é um objeto mais leve, é bem parecido com o clipe, tá? Então, de repente, pode ser também o objeto que vocês estão querendo que a faca atraia, que vocês não estão conseguindo. Professora, mas eu estou fazendo aqui com a agulha, não vai? Mas eu vou tentar fazer com outros objetos e vou tentar fazer com esse imã da folha da farmácia, que vem na farmácia, para ver se vai dar certo também. Aí, na aula que vem, eu falo para vocês, tá? E vocês tentem fazer de novo aí com calma. Professora, e se eu deixar aqui imantado o imã, a faca e a agulha? Aí depois de um tempo eu tirar, será que fica? Isso, tenta fazer isso. O meu, eu comecei a aula com vocês, o meu imã estava muito perto da faca. Ele imantou sozinho. Vocês podem tentar isso também, porque o meu imantou sozinho. Eu só dei uma reforçada porque eu não sabia que já estava imantado aqui, mas já estava imantado sozinho. Só de ficar perto, passo as características do imã para a ponta da faca. Então, vocês podem tentar também, deixar perto ou deixar em cima por um tempo e depois tentar fazer a experiência de novo. Tá? E aí, semana que vem, vocês me falam se deu certo. Tá? Tenho mais 2 recados para dar antes da gente encerrar. O pessoal que não estava ontem na aula, Ana Luísa, João Vitor Coelho, Caio, coloquei um recadinho lá na plataforma sobre a matéria de programa de saúde. Vocês precisam copiar essa matéria e me mostrar o caderno no dia... Deixa eu ver aqui qual é o dia de vocês. No dia 6 de novembro, tá? Eu vou ver os cadernos com a matéria de programa de saúde e o exercício que está lá na plataforma feito. Vou dar o visto aí virtual, vou olhar o caderno de todo mundo. E essa atividade está valendo 5 pontos. E eu vou ver na sexta-feira que vem, tá? Na aula da sexta-feira que vem. Ok? E para casa aí hoje, vocês vão tentar fazer o seguinte, vão tentar refazer essa experiência aí com mais calma e vão tentar fazer a página 249 a 256 e 257. Tá? Esse para quinta-feira. E o de programa de saúde, o caderno, para sexta-feira. Ok? Não deixem de fazer o caderno de programa de saúde, porque está valendo 5 pontos. Tá? Então, caprichem aí. Agora, deixa eu só conferir aqui a chamada de vocês.